Neste momento, nos campos universitários e na comunicação social, está a acontecer uma batalha. E não é só sobre o conflito entre Israel e Hamas. É uma batalha de ideias, sabe? Sobre o que é certo e errado, sobre liberdade de expressão e, no fundo, sobre os próprios valores que definem a civilização ocidental. Esta citação, ela capta exatamente o momento em que, para muita gente, a discussão acaba. A ideia de que existem verdades tão brutais que elas simplesmente calam qualquer debate e forçam toda a gente a repensar. E no centro disto está a recusa em aceitar uma coisa chamada equivalência moral. Basicamente, a noção de que os dois lados de um conflito podem ser julgados pela mesma régua. Ok, vamos à primeira parte. Uma ilusão moral despedaçada. Para percebermos a força deste argumento, temos de olhar para uma das suas vozes mais influentes. Um comentador que, sempre que fala, provoca reações extremas, ou apoio fervoroso, ou oposição feroz. Estamos a falar de Ben Shapiro, formado em Direito em Harvard, com um alcance gigante através do seu podcast e do Daily Wire. Ele não é só mais um comentador. Para muitos, é ele quem está a definir os próprios termos deste debate. Agora, a segunda parte. Sem equivalência moral. O pilar do argumento do Shapiro é este: uma rejeição total da ideia de que Israel e o Hamas podem ser medidos pela mesma régua. Para ele, a diferença moral não é só clara, é absoluta. E a estratégia dele para provar isto é usar exemplos bem gráficos e específicos, para tirar a discussão do campo da política e levá-la para o que ele chama de barbárie pura. Ao descrever os acontecimentos como um pogrom, que é um massacre organizado de um grupo étnico, ele está a dizer que qualquer tentativa de comparar isto com as ações de Israel não é só um erro de análise, mas uma falha moral gravíssima. E aqui, olha só, a própria linguagem vira um campo de batalha. O Shapiro pega naquele slogan do rio ao mar e diz: espera aí, ele argumenta que isso não é um grito por liberdade palestiniana. Para ele, é um código geográfico bem claro para a eliminação do Estado de Israel, desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. E tudo isto leva a um ponto ainda maior, sobre a própria identidade do Ocidente. Na visão do Shapiro, esta hesitação em condenar o Hamas sem rodeios, isso não é ser diplomático. Para ele, é um sintoma de uma civilização que já não tem confiança nos seus próprios valores fundamentais. Ok, agora vamos virar a moeda. Terceira parte. Críticas e contradições. Porque, claro, esta posição de clareza moral absoluta não passa sem contestação. Os críticos vêm com tudo e apontam o que eles consideram ser hipocrisia, especialmente quando se olha para o que o próprio Shapiro diz ou já disse. Numa entrevista recente, puseram o Shapiro contra a parede, com as próprias palavras dele. Em 2021, ele disse, com todas as palavras, ninguém devia ser despedido por um tweet. Só que, em 2023, ele defendeu que jornalistas que, na sua opinião, repetiam a propaganda do Hamas deviam sim ser despedidos. E esta aparente contradição virou o prato principal dos críticos. O que nos leva à pergunta que os críticos fazem. Afinal, onde é que se desenha a linha da liberdade de expressão? É uma exceção que vale sempre para apoio ao terrorismo ou é um padrão que muda, dependendo de quem está a falar? E não para por aí. Os críticos vão buscar coisas que ele disse no passado. Este tweet de 2010, por exemplo, é sempre trazido à tona como prova de que o próprio Shapiro já usou uma linguagem bem generalista e depreciativa, exatamente o tipo de generalização que ele agora condena nos outros. A defesa de Shapiro. Ele diz que estão a tirar o tweet de contexto. Ele afirma que a intenção nunca foi uma generalização sobre todos os árabes, mas sim um comentário direcionado especificamente a grupos terroristas e aos seus apoiantes dentro daquele contexto do conflito. Mas talvez a crítica mais pesada, a mais forte, seja a recusa dele em oferecer o que os opositores veem como uma condenação igual. Quando lhe perguntam se ele condena a morte de civis palestinianos inocentes da mesma forma que condena as de civis israelitas, a resposta dele é um não bem direto, sem hesitar. E a justificação dele gira em torno de uma palavra: intenção. Para ele, existe uma linha moral bem clara entre o ato de mirar deliberadamente em civis, que ele atribui ao Hamas, e as mortes trágicas de civis que acontecem, mas como uma consequência não intencional de operações militares que ele considera legítimas. Quarta parte. Um choque de realidades. O que este debate todo revela é algo muito mais profundo do que uma simples discordância. Parece que os dois lados estão a operar com conjuntos de factos completamente diferentes. É como se vivessem em universos paralelos. Pegamos neste exemplo de um debate universitário. Um estudante nega categoricamente o Hamas não usa escudos humanos. Do outro lado, comentadores como o Shapiro afirmam que existem provas esmagadoras do contrário.
Quer dizer, nem sequer existe um facto em comum para começar a conversa. Como se debate assim? Quando se coloca um cenário hipotético a um estudante pró-palestiniano e se Israel baixasse as armas, a resposta é direta. Os palestinianos assumiriam o controlo. Isto mostra uma visão do conflito como um jogo em que, se um ganha, o outro tem de perder. Mas o interessante é que, quando se inverte a pergunta, a desconfiança é exatamente a mesma. O mesmo estudante rejeita completamente a ideia de que haveria paz se o Hamas baixasse as armas. As narrativas sobre as intenções de cada lado são simplesmente irreconciliáveis. E chegamos à quinta e última parte, o que está em jogo. Então, por que é que este debate é tão intenso? Porque as implicações vão muito para além do Médio Oriente. Elas tocam no coração do que a sociedade ocidental considera ser um discurso aceitável e nos valores que ela decide defender. Para justificar a sua ideia de despedir jornalistas, Shapiro usa um conceito chamado janela de Overton. Pense nisso como o conjunto de ideias consideradas normais no debate público. O argumento dele é que apoiar grupos terroristas não é uma opinião política legítima dentro dessa janela. Pelo contrário, é algo que tem de ser empurrado para fora dos limites do discurso civilizado. E aqui está o ponto-chave. Ele muda o foco do argumento. Diz que não se trata de liberdade de expressão, mas de competência profissional. Na visão dele, um jornalista que repete dados de uma organização terrorista, sem qualquer filtro crítico, está a ser mau profissional. E isso, para ele, é uma questão de desempenho, não de ideologia. Isto traz-nos de volta ao ponto central de Shapiro, o conflito como um espelho para o Ocidente. Ele insiste que ter clareza moral neste assunto não é só sobre escolher um lado, é sobre a própria civilização ocidental reafirmar os seus princípios fundamentais contra uma ideologia que ele vê como o seu oposto. No fim, esta análise não resolve o debate. Pelo contrário, expõe as suas fraturas profundas. E deixa-nos com uma pergunta bem inquietante. Quando as pessoas operam a partir de realidades factuais tão diferentes que nem sequer se tocam, como é que se pode encontrar um terreno comum? O diálogo construtivo é sequer possível?